Deus, bendito seja Deus, louvado seja Deus, glorificado seja o nome do nosso Deus. Exaltamos ao Senhor nessa manhã, exaltamos ao Senhor nesse início de semana. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor que lhe é devido. Nós estamos gratos ao Senhor porque nessa manhã a misericórdia dele se renovou em nossa vida. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã sobre nossa vida. E nessa manhã não é diferente. Eu vou enviar algumas setinhas aqui, né, convidando algumas pessoas para participarem conosco aqui da nossa live. Isso, vamos lá. Se você puder também convidar alguém aí, convite, né? Alguém, em nome de Jesus. Bom dia, Tamires. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Danilo, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Eu estou enviando algumas setinhas aqui, porque sempre alguém pede para nós, pastora, manda setinha para mim, por favor, porque às vezes eu não consigo receber, né, a live ao vivo, então nós mandamos setinhas, né, para as pessoas, para que mais pessoas possam participar conosco dessa live, que é uma semeadura, é uma palavra em forma, uma semente em forma de palavra, que é semeada em vários corações, né, e o desejo do nosso coração é que essa semente ela dê muitos frutos. Bom dia, irmã Irene. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos vocês. Quero agradecer a Deus por essa manhã mais uma vez, agradecer a Deus por essa semana que está se iniciando. Glória, glória a Jesus por essa semana, glória a Deus por essa semana. Já consagramos ao Senhor esta semana, consagramos trabalho, consagramos nossa casa, consagramos nossa família, consagramos nossas decisões, nossas escolhas também ao Senhor. Que tudo seja direcionado pelo Senhor Jesus, seja direcionado pelo Espírito Santo. Bom dia, irmã Dora, Camila, bom dia, irmã Nivalda, bom dia, irmã Isabelle, bom dia a todos vocês que me assistem depois, boa tarde, boa noite, Deus abençoe a todos vocês. Gisele, bom dia, um abraço, irmão Ricardo, olha, um abraço para esse povo aí de Jacutinga presente aqui conosco, sempre presente, né, aqui em nossas lives. Deus abençoe vocês. Irmã Maria, Deus abençoe em nome de Jesus, parabéns pelo lindo trabalho que vocês estão fazendo, tenho acompanhado, viu, maravilha, gente. A irmã Maria, que está escrito aí esse ao 3593, eles têm um buffet de festa fantástico, é um capricho, é uma dedicação, uma comida maravilhosa, vale a pena conferir. Segue ela lá, tá bom? Segue eles lá, ela e o esposo dela, e vale a pena indicar. Tô indicando porque eu já comi, né, muito dessa comida gostosa, e tudo que eles fazem é com muita dedicação e capricho, tá? Então vale a pena conferir lá, em nome de Jesus. Irmã Vera Lúcia, Deus te abençoe, bom dia, paz seja contigo. E nós estamos aqui consagrando ao Senhor, né? Tudo aquilo que vamos fazer durante essa semana. Uma semana bem... Oh, querida, que isso? Uma semana importante, né, para nós, para nossa nação. Não vou falar sobre isso, tá bom? Mas só para nós estarmos mesmo consagrando ao Senhor essa semana que é tão importante, uma semana decisiva, decisão de futuro, decisão, né, importantíssima. Que o Senhor nos ajude a tomar a melhor decisão, a fazer a melhor escolha, em nome de Jesus. Rosilene, minha querida, bom dia, Deus te abençoe. Estamos aí já com 10 pessoas ao vivo e eu já quero ir para lá, para a nossa palavra. Então, antes de eu entrar na palavra, eu quero fazer um convite a você. Talvez você esteja me assistindo em casa, pode dar uma paradinha. Talvez você esteja me assistindo no trabalho, tá aí com fone me ouvindo, não tem problema. Você ora em espírito comigo, mas hoje eu quero começar aqui agora, antes de
falar dessa palavra, eu quero falar algo importante. Eu quero orar com você, a oração que Jesus nos ensinou, né? Nós fizemos no mês de agosto um propósito de todos os dias orarmos, né? A oração que Jesus nos ensinou. E foi muito gostoso, né? Porque é uma oração profética também em nossa vida. E hoje eu quero orar com você essa oração. Então, se você puder, ore em espírito. Se você puder, ore em voz alta junto comigo. Com calma, pausadamente, sem pressa, prestando muita atenção em cada palavra desta oração. Vamos orar? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Eu amo esta oração. Amo. Nayara, bom dia, seja bem-vinda. Natan, bom dia, seja bem-vindo. Deus abençoe muito a vida de vocês. Queridos, eu quero falar com vocês hoje algo muito importante. Nós estamos finalizando, né? O mês de setembro, vai encerrar na sexta-feira. Nós temos live hoje, segunda, live na quarta-feira e live na sexta-feira às 10 da manhã. De repente você não consegue me seguir aqui pelo Instagram ou perde a live. Eu queria muito te convidar a se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós agora temos um canal no YouTube. Todas as lives estão lá, fica até mais fácil para algumas pessoas acessarem. É Pastora Ângela Beite, tá? Vai lá e acessa lá o canal e participa conosco, se inscreva no nosso canal, nos ajude, que vai ser bênção, né? Foi algo que Deus fez, eu não fiz nada, gente. Deus fez tudo lá por mim, usou pessoas para fazer e eu estou feliz por isso, né? Então, é maravilhoso. Então, sexta-feira nós vamos estar encerrando aqui, né, o mês de setembro. Teremos live sexta-feira, com certeza com louvor, com adoração, como tivemos uma live linda na sexta-feira passada. E eu sei que o mês de outubro vai ser um mês de muita bênção em nossas vidas. Bom dia, Márcio, Deus te abençoe. Bom dia, Raíssa, que prazer ter você aqui. Bom dia, Deus abençoe. Pastora Sandra, bom dia, Deus te abençoe. A palavra hoje que o Senhor ministrou ao meu coração está no livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Essa palavra ela está no versículo 16 até o versículo 34. Mas eu vou resumir ela para vocês, para chegar onde Deus ministrou ao meu coração. Certo dia, né, estava Paulo e Silas indo para um lugar de oração, né? Eles eram pessoas de muita oração, estavam sendo muito usados por Deus. E aí eles estavam indo orar quando, né, uma mulher, ela começou assim meio que a seguir eles. E essa mulher, ela fazia adivinhações. E ela ia atrás deles e ficava falando: estes homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Mas ela falava isso em tom de zombaria. E eles perceberam que, né, na vida dessa mulher havia um espírito contrário, um espírito que não era o espírito de Deus. E o que ela estava dizendo não era para apresentá-los à sociedade ou exaltá-los, mas para fazer confusão mesmo, né? Para confundir, e estavam até incomodando eles. Porque quando as coisas não são de Deus, elas incomodam muito a gente.
Quando nós estamos ligados em Deus, ligados em Cristo, nós começamos a ter um discernimento espiritual. E a gente consegue discernir aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. A gente consegue discernir as coisas que são da parte do Senhor e que são da parte do inimigo. Porque o que vem de Deus não traz confusão. O que vem de Deus traz paz. O que vem de Deus traz descanso para a nossa alma e nosso coração, né? Quem é o Deus da mentira, nós sabemos que é Satanás. O Deus de confusão, nós sabemos que é Satanás. Então, quando as coisas são de Deus realmente, então elas são transparentes, elas vão trazer à tona a verdade. Então, essas mulheres estavam incomodando Paulo e Silas. E eles, então, movidos pelo Espírito Santo, perceberam que aquilo lá não estava correto, que havia um espírito contrário sobre a vida daquela mulher. E então, Paulo se vira e ele expulsa o demônio que estava na vida daquela mulher, que era um demônio de adivinhação, o espírito de adivinhação, porque isso não condiz com a palavra de Deus. Deus não se agrada desse tipo de coisa, tá bom? Eu estou falando o que está na Bíblia, não é minha opinião, é o que é bíblico, é o que está na palavra. Deus não se agrada disso, Deus não se agrada. Então, cuidado, muito cuidado com isso, com questão de adivinhação, com questão de coisas de horóscopo, de cartas, de zodíacos, essas coisas desses tipos, assim. Muito cuidado com isso, viu, gente? E aí, então, ele vai e diz, pelo poder do nome de Jesus, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante, aquele espírito, que era um espírito contrário, sai daquela moça. Mas ela trabalhava para outras pessoas. E aqueles homens que tinham o domínio, que ganhavam dinheiro através da vida dessa mulher, do espírito que atuava na vida dela, se irritaram com Paulo e Silas, levaram eles para uma praça pública, e ali então eles começaram a instigar o povo que Paulo e Silas estavam trazendo confusão para a cidade, que Paulo e Silas estavam ali pregando algo que era contra a lei. Na verdade, eles estavam anunciando o evangelho, eles estavam falando da morte, da ressurreição de Jesus, pregando o evangelho, ganhando pessoas para Jesus, fazendo com que pessoas fossem curadas, libertas. Então, eles não estavam fazendo nada de errado, mas eles se irritaram com isso, porque a partir do momento, igual essa moça, que ela foi liberta daquele espírito de adivinhação, ela não daria mais dinheiro para ele, ela não ia dar mais lucro para eles. Então, isso para eles não era nada bons. Eles eram religiosos, mas tiravam proveito das pessoas. Então, Jesus ele veio para trazer essa libertação também na vida de muitas pessoas. E aí, então, aconteceu que naquele momento lá, eles começaram a fazer um rebuliço, falar contra Paulo e Silas, chamaram as autoridades, bateram em Paulo e Silas e prenderam Paulo e Silas dentro de uma cadeia. Sabe, os açoitaram, bateram neles, colocaram eles numa prisão, amarrado em troncos, para que eles não fugissem. Na verdade, eles não estavam amarrados em troncos, na verdade, eles estavam só na cadeia. Falei errado. E eles colocaram eles numa célula e só prendeu os pés deles. Os pés deles foram presos, para que eles não tivessem nenhuma maneira de fugir, né? E aí eles ficaram presos. Bom dia, Marcela, bom dia, Ana Caroline, um abraço para o Adriano, espero que esteja tudo bem com ele, estamos orando, tá? Orando por essa vitória na vida de vocês, manda notícia para mim depois, em nome de Jesus. E eles estavam lá na cadeia, presos, e aí, quando eles estavam presos injustamente, eles foram presos de forma injusta. Eles não mereciam estar dentro daquela cadeia, porque eles estavam falando no nome de Jesus, eles estavam pregando Jesus, eles libertaram aquela moça de um espírito que estava sobre a vida dela. Então, injustamente, eles foram presos, injustamente agora eles apanharam, injustamente eles estavam atrás de uma cela, injustamente os pés estavam amarrados.
Então, eles poderiam, naquele momento, fazer um questionamento a Deus e dizer: Deus, mas por que o Senhor permitiu isso na nossa vida? Por que nós estamos aqui? Por que o Senhor permitiu que batessem em nós? Por que o Senhor não interviu sobre isso? Jesus, nós estamos falando do teu nome. Jesus, nós estamos pregando o seu evangelho. Afinal de contas, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Porque muitas das vezes, essa é a nossa indagação. Muitas das vezes, muitos que não estão assim, tão próximos do Senhor, tão íntimos do Senhor, tão sensíveis à voz de Deus e ao Espírito Santo, indagam, perguntam: por que eu estou passando por essa situação? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor permitiu aquilo? Por que o Senhor está permitindo eu ser humilhada muitas das vezes? Por que o Senhor está permitindo as pessoas virem contra a minha vida? Por que o Senhor está permitindo essa perseguição sobre a minha vida? Por que o Senhor está permitindo? E a gente fica questionando muito a Deus. E em meio a tanto questionamento, nós não paramos para ouvir a voz de Deus, para ouvir o que Deus tem a dizer a respeito do que nós estamos passando. Porque muitas das vezes nós vamos passar situações que são coisas que nós plantamos e vamos colher, escolhas que fazemos erradas e vão trazer consequências para nós, mas muitas das vezes é uma permissão de Deus, porque Deus está trabalhando algo na nossa vida. Deus permite que algumas coisas aconteçam porque Ele sabe aonde Ele vai trabalhar em nossa vida, Ele sabe como trabalhar conosco, e muitas das vezes vai acontecer como foi lá com Lázaro, né? Como foi com Lázaro, né? Que a morte de Lázaro, a doença de Lázaro, a doença de Lázaro não era para a morte, embora ele tenha morrido, mas era para que o nome do Senhor fosse glorificado, né? Jesus falou isso para Marta: se você crer, você verá a glória de Deus. Então, muitas das vezes, Deus permite coisas na nossa vida, mas para que o nome dele seja glorificado. Bom dia, Dilane, bom dia, Brenda, bom dia, Lemuel, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. E ali então, eles poderiam fazer muitos questionamentos, muitos, como muitos fazem, né? E aí, em meio a esses questionamentos, nós nos perdemos na situação que está acontecendo. O nosso coração fica inflamado, o nosso coração fica cheio de raiva, a gente fica magoado, a gente fica entristecido, a gente fica contra Deus até. E o inimigo aproveita dessa situação até mesmo para fazer a gente perder a nossa fé, a nossa esperança. E isso não é bom, isso é muito ruim para qualquer ser humano, porque é a fé que nos move, é a esperança que nos move, a perseverança que nos move. Então não é bom que a gente perca a nossa fé, a perseverança, a esperança, de forma alguma. Nós precisamos colocar isso em ação todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Então, naquele momento que eles estão presos ali, eles poderiam ter feito isso. Eles poderiam questionar, brigar, falar com Deus, sabe? Por que o Senhor permitiu? O que nós fizemos foi algo bom, nós libertamos aquela mulher e estamos aqui. Mas não foi isso que eles fizeram. Não foi isso que eles fizeram. Sabe por quê? Paulo e Silas estavam num nível de intimidade com Deus, num nível de relacionamento com Jesus, num nível de unção espiritual, de presença do Espírito Santo na vida deles, que eles não murmuraram, eles não reclamaram, porque a murmuração, ela atrasa a nossa vida, a murmuração nos deixa estagnado, sabe, nos deixa parado. Tem pessoas que só murmuram, só reclamam, só vê coisa má, não consegue ver o bem em nada, não consegue agradecer a Deus nem pelo dia, nem pela manhã, não consegue agradecer a Deus nem pela comida que come, não consegue dar graças a Deus nem pela roupa que veste, sabe? Tem pessoas que elas reclamam de tudo, em todo momento, em todo instante, nada tá bom, nada serve, nada. Pode ter o melhor dessa vida, mas fica murmurando o tempo todo. Por isso que a vida não desenvolve, por isso que a vida não vai, por isso que fica estagnado, parado, paralisado, porque está paralisado, estagnado na sua própria murmuração.
murmuração. E eles não fizeram isso, porque quando alguém está com um nível espiritual em Deus, em Jesus, no Espírito Santo, nível de intimidade, ele não vai ficar murmurando, ele sabe agradecer, ele sabe dar glória a Deus, ele sabe ver Deus em todas as coisas, ele vê Deus, ela vê Deus em mínimos detalhes, em coisas pequenas do dia a dia. Porque a gratidão, ela abre nossos olhos. A gratidão, ela abre o nosso coração. A gratidão nos faz ver o amor de Deus. A gratidão nos faz ver o cuidado de Deus com a nossa vida, até mesmo em momentos ruins, até mesmo em momentos que somos humilhados, em momentos que somos pisados, em momentos em que Deus permite que algo seja retirado da nossa vida. Em tudo a gente consegue ser grato. Em todas as coisas a gente consegue ser grato. E aí a gratidão, ela vai trazendo mais e mais situações para nós agradecermos. Eu falo que a gratidão, ela é uma chave que abre a janela do céu sobre nossa vida. Abre a janela do céu sobre nossa vida e traz bênção, traz alegria, traz regozijo, traz paz, traz assim vitória, traz portas abertas. Então, para de murmurar, para de reclamar, porque se você está murmurando, só reclamando, só vendo coisas ruins, olha, é porque você não está conectado com o céu, e você precisa se conectar com o céu, você precisa se conectar com Deus, você precisa se conectar com Jesus, você precisa ter uma conexão verdadeira com o Espírito Santo, para que você passe a ter olhos espirituais, ouvidos espirituais, tomar decisões certas, colocar tudo na mão de Deus antes de você tomar uma decisão ou fazer uma escolha. Sabe, nós precisamos pedir a Deus sabedoria, discernimento espiritual, mas também discernir coisas no nosso dia a dia, ser sábios com as coisas do nosso dia a dia. Porque existem coisas que Deus vai fazer por nós, mas existem coisas que nós é que vamos fazer. E para isso nós temos que ter discernimento, temos que ter sabedoria, temos que ter um direcionamento. Então para de murmurar, para de reclamar. Se você não tem esse nível, busca esse nível de graça, sabe? Da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo. E você vai ver como que a sua vida vai ser mais leve, mais tranquila, vai ser melhor. Vai ter luta? Vai ter tribulação? Vai ter problema? Vai. Às vezes você vai ser humilhado? Vai. Injustamente? Vai. Mas aí nós vamos ter uma atitude como Paulo e Silas teve aqui. Com o que eles fizeram, por causa do nível de espiritualidade que eles tinham, de comunhão que eles tinham com Deus, com Jesus, o nível de presença que eles tinham do Espírito Santo, levou eles a fazer o que eles fizeram, que eu vou falar com vocês agora. Bom dia, Luiz Fernando. Bom dia, Mirela. Bom dia, Priscila. Deus abençoe. Beijo, Alice. Deus abençoe você em nome de Jesus. Então eles estavam lá, eles podiam reclamar, mas eles não fizeram isso. Eles fizeram o contrário. Eles olharam para o outro, falou, estamos aqui, o que fizeram é injusto. Estávamos fazendo a obra de Deus. E esse mesmo Deus está vendo tudo que está acontecendo. Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos adorar. Nós vamos louvar. Em meio à luta, em meio à tribulação, em meio ao problema, nós vamos adorar. Vamos aí encontrar forças para adorar, para glorificar, para louvar o nome do Senhor. E começaram a cantar hinos. Começaram a cantar hinos dentro da prisão. Eles estavam presos. E começaram a cantar. E a palavra do Senhor diz aqui, que por volta de meia-noite, eles estavam lá cantando hinos. Eles estavam lá louvando a Deus, a ponto que os outros presos ouviam o louvor deles, ouviam a adoração deles. E ali então, por volta da meia-noite, eles escutaram algo. Começou a tremer o chão. Aconteceu meio que um terremoto ali naquele lugar. E quando aconteceu esse tremor, esse terremoto, abalou os alicerces da cadeia. E naquele instante, todas as portas se abriram. E as correntes que prendiam os presos se
arrebentaram. Veja, eles não precisaram, sabe, falar assim, chama alguém, manda vir aqui me soltar, é injusto, não é certo. Não, eles só começaram a louvar, a adorar, a engrandecer o nome do Senhor. E o próprio Deus mandou para eles uma provisão. O próprio Deus, porque foi sobrenatural, um terremoto sobrenatural, que quebrou os alicerces, que arrebentou as correntes, e de repente Paulo e Silas estavam livres. O carcereiro viu aquilo, se desesperou, queria tirar sua própria vida, porque ele provavelmente ia ser morto pelas autoridades, porque iam pensar que ele havia feito aquilo, não iam acreditar que foi um terremoto, que foi algo sobrenatural. E quando ele foi tirar sua própria vida, Paulo e Silas falou para eles não fazerem aquilo, e falou com ele a respeito de Jesus. O carcereiro levou Paulo e Silas para a casa dele, cuidou de Paulo e Silas. Paulo e Silas falaram do evangelho, e ali toda a família do carcereiro e aquele carcereiro se converteram a Jesus. Eles se converteram a Jesus e eles foram batizados dentro da palavra que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos. Vão, preguem o evangelho a toda criatura, e aquele que crer e for batizado será salvo. Então teve salvação da casa do carcereiro, teve salvação na família do carcereiro, sabe? Então eles foram soltos pelo poder de Deus. Eles foram soltos pelo poder de um louvor, de uma adoração. O corpo deles estava preso, mas o espírito deles estava livre. E foi para essa liberdade que Cristo nos chamou, para nós termos uma mente livre, um coração livre, sentimentos livres, emoções livres. Muitas das vezes você vai falar assim, mas eu não estou preso, meu corpo está livre, eu posso ir onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, eu posso agir da forma que eu quiser, eu tenho essa liberdade. Mas muitos estão com a mente presa, a alma presa, o espírito está preso. As emoções estão presas, os sentimentos estão presos. Muitos têm a mente fechada, coração fechado e não conseguem viver o extraordinário de Deus, não conseguem viver as bênçãos reais de Deus por conta dessa prisão interior. Porque aqui o corpo estava preso, mas o espírito era livre, porque Jesus nos chamou para essa liberdade. Então agora muitos estão livres com o corpo, mas estão presos no interior. Nós estamos encerrando o mês de setembro. O mês de setembro, ele fala muito, né? O setembro amarelo, uma prevenção contra o suicídio, que é algo absurdo, algo que infelizmente tem assolado o mundo, não é só um lugar, mas o mundo todo. Nós vemos jovens se suicidando, adolescentes se suicidando, homens, mulheres suicidando, sabe? Pessoas que são casadas suicidando. E isso não é uma pessoa ali que está vivendo na miséria, vai lá e suicida. Não, às vezes são pessoas que têm condições financeiras boas, sabe? Mas se suicidam. Sabe, e eu sei, já foi comprovado que o suicídio, na verdade, não é que a pessoa queira morrer, mas ela quer tirar uma dor que ela está sentindo dentro dela. Algo que está dentro dela, que está perturbando ela ali, e ela quer ficar livre daquilo. Então ela vai lá para tirar aquilo, e no momento que ela vai tirar aquilo, ela tira a vida dela também. Então isso é algo muito grave, muito sério. E eu vejo muito isso, que o espírito da pessoa ela estava preso em algo.
O corpo dela estava livre, mas o espírito estava preso em algo. A mente estava presa, talvez em uma decepção, talvez em algum problema do passado, talvez em uma angústia, uma falta de perdão, talvez há uma perda e não soube conciliar essa perda. Muitas das vezes as pessoas do nada entram em depressão, começam a ter crises de ansiedade, começam a ter vários tipos de crises, conflitos interior, e é isso que acaba prendendo e sugando a vida de muitas pessoas. Então é diferente do que Cristo veio trazer para nós, porque Cristo veio trazer para nós liberdade. Liberdade. Ele diz que nele nós somos livres. E essa liberdade que Cristo trouxe para nós não diz respeito à liberdade do ir e vir, a liberdade do ir no supermercado, a liberdade de fazer uma viagem, a liberdade de fazer a faculdade. Essa liberdade é uma liberdade interior, é uma liberdade da alma e do espírito. Existem pessoas que até ficam com o seu corpo preso a uma cama por causa de uma enfermidade no corpo, mas que foi causada por uma enfermidade na alma, uma enfermidade nas emoções. Pessoas que não souberam lidar com uma situação de conflito, uma situação difícil, e vem mesmo, a ansiedade vem. Sim, a depressão pode vir, mas o que eu vou fazer com isso? Como eu vou lidar com isso? A grande diferença vai estar no seu relacionamento com Deus, vai estar na sua fé em Deus, vai estar na sua comunhão com Deus, vai estar no processo diário com Deus. Porque quando você tem comunhão com Deus, você pode até passar por esse momento. Eu passei por isso. Eu passei por um momento difícil da minha vida e que eu fui acometida por uma ansiedade, crise de ansiedade. Então eu busquei um tratamento médico, porque Deus, deixou para nós aí médicos excelentes para cuidar de nós também, Passei por um tratamento médico, Não precisei, graças a Deus, de um psicólogo nem de um psiquiatra, mas fui a uma médica muito boa, que me ajudou muito. Precisei entrar com uma medicação, E junto com a minha fé, com a minha perseverança e com muitas pessoas orando pela minha vida e me ajudando, graças a Deus, o meu espírito, que sempre foi livre, ele permanece mais livre do que nunca. A minha mente está mais livre do que nunca. Os meus pensamentos e sentimentos estão mais livres do que nunca. Então eu passei por um momento, e eu com uma certeza no meu coração que Deus tinha um propósito até com tudo aquilo. E Ele realmente tinha um propósito. Talvez de estar falando com você isso hoje. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja aí no nível de depressão, no nível de ansiedade, síndrome do pânico. Estou fazendo tratamento e eu estou apresentando para você uma ajuda também. É importante esse tratamento, é importante se você vai ao psicólogo, não estou mandando você parar não, sabe? Porque eu sei a importância da medicina na nossa vida também. Lembre-se que Lucas era médico. E eu creio que não foi por acaso que Jesus chamou um médico para fazer parte dos seus discípulos, dos 12 que caminhavam com ele lá. Lucas, ele era um médico, e Lucas, ele estava ali. Então ele tinha a inteligência, um dom da medicina, mas ele também tinha Deus ali com ele. Ele tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, a Gisele sabe o que é isso, um propósito maior de Deus. Então, muitas pessoas não conseguem sair disso. Por quê? Porque o espírito está preso, a alma está presa, os pensamentos, os sentimentos estão presos. Talvez, aí você vai falar assim para mim, pastor, mas eu conheço pessoas que eram de Deus,
que serviam a Deus e fizeram isso, sabe? O que é uma pena, porque às vezes a pessoa, ela fala, eu era de Deus, eu estava ali servindo a Deus, mas às vezes estava só com o corpo. Talvez o espírito estava longe, a alma estava longe, não teve uma estrutura para passar pelo que tinha que passar. Por isso que eu sempre digo que nós temos que estar mais próximos de Deus, mais perto de Deus, parar de olhar para as circunstâncias ao nosso redor, parar de olhar para as dificuldades que o mundo nos apresenta, porque vai ter todos os dias. Todos os dias vai ter para mim, vai ter para você, vai ter para todos nós. Mas também todos os dias nós temos uma chance de sermos pessoas melhores. Todos os dias nós temos a chance de sermos pessoas mais felizes. Sabe, Deus não quer ver ninguém ali, sabe, enfiado num buraco. Deus não quer te ver lá numa cama prostrado, dentro de um quarto fechado. Deus tem algo melhor para a sua vida, Deus tem algo melhor para a sua família, Deus tem algo melhor para você. Talvez você ouviu uma voz que diz que você não é nada, que você não é ninguém, que você é desprezado, é desprezada. Mas hoje eu sou uma voz para dizer para você que você é importante para Deus, que você é muito importante para Deus e que Deus olha para você e Ele quer mudar essa situação da sua vida. Ou talvez você conheça alguém que está vivendo isso e Deus pode usar a sua vida para ajudar essa pessoa. Sempre existe uma saída e eu apresento para você a saída que eu conheço, que é Jesus. Que me ajudou a sair disso, que me ajudou a superar a ansiedade, que me ajudou a superar esse tempo difícil que eu passei, esse tempo que me adoeceu. Sabe, esse Jesus que estava junto comigo, do meu lado. E olha, eu não questionei em nenhum momento, porque eu tinha uma convicção que Deus tinha, como a Gisele falou, um propósito em tudo aquilo. Deus tinha um propósito com a minha vida, porque os planos de Deus jamais serão frustrados na nossa vida. Paulo e Silas, Deus ainda tinha um plano muito grande sobre a vida deles. Aquela prisão ali, aquele ficar atrás das grades ali, foi apenas algo que Deus até permitiu, para que a família do carcereiro fosse salva, e para que eles experimentassem mais uma vez do poder sobrenatural de Deus. Então eles passaram sem murmurar, sem reclamar, passaram dando louvor, dando glórias a Deus. Sabe, quem sabe você está aí murmurando, da sua boca só sai murmuração, palavras de desgraça, palavras de tristeza, palavras de derrota. Mude isso a partir de hoje. Comece a adorar, comece a glorificar, comece a buscar Deus na sua vida, se aproxime de Deus. Crie um relacionamento com Deus a ponto de que se você for preso injustamente, como esses homens, acontecer alguma coisa na sua vida, que não é normal, que você fala, eu não mereço, eu não merecia passar por isso, mas você vai olhar para aquela situação e vai dizer, Deus está no controle. Deus está no controle. Eu tenho um espírito livre, eu tenho a alma livre, eu tenho os pensamentos livres. Eu não vou deixar me levar pelas circunstâncias deste mundo. Eu vou olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aquele que morreu naquela cruz, deu a sua vida, o seu sangue, por amor a mim também. E Ele ama você. Ele quer o melhor para a sua vida. E ainda que passemos por aflições neste mundo, Ele diz, vocês vão ter aflições, mas eu venci o mundo. E estando com Ele, nós vamos vencer também. Então, o seu espírito, mais do que a carne, do que o corpo, o que precisa ser livre em nós é o nosso interior. Então, faça um check-up, faça uma limpeza. Sabe, olhe para dentro de você, se houver algo mal, clame ao Senhor e fala, tira isso de mim. Se houver algum pensamento que te prende ao passado, deixa isso para trás. Deixa para trás, viva um novo tempo, uma nova história com Deus.
com o Senhor. Sabe, se você não consegue liberar perdão para alguém, eu te convido nessa manhã, ore ao Senhor e libere esse perdão. Porque quando nós não liberamos o perdão, isso faz mal para nós mesmos. Nós é que somos prejudicados. Perdoa. Eu tenho algo dentro de mim que eu oro, eu clamo, eu peço ao Senhor. Quando alguém me aborrece ou faz algo para mim, eu falo: Senhor, eu não quero carregar dentro do meu coração nenhuma raiz de amargura, de ressentimento, de dor. Eu quero um coração limpo, eu quero um coração livre. Eu quero que o Senhor me perdoe, eu quero que o Senhor me ajude. Sabe, a gente precisa orar e pedir, como nós oramos no início dessa live, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Sabe, olha como é importante o perdão, como é importante deixar o passado para trás. Faz parte da sua história. Mas use isso para fortalecer a tua vida, porque se você está aqui hoje, é por graça e misericórdia de Deus, você venceu, você está aqui. Sabe, eu tenho uma cicatriz enorme na minha perna, porque quando eu era adolescente, eu fui andar no chapéu mexicano, né? Aquele negócio que tem balanço, e o balanço roda e sobe. E eu fui puxar uma amiga minha para ir mais longe ainda. E a corrente daquele balanço onde eu estava arrebentou e me arremessou, né, para bem longe. E eu caí e eu bati a perna numa viga, numa cerca lá de ferro. E rasgou assim a minha perna e fez uma cicatriz enorme. E foi um aprendizado muito grande para mim, né? Porque eu havia desobedecido a minha mãe, que tinha pedido para eu não ir mais naquele balanço, e eu fui escondido dela. E muito tempo eu tinha vergonha dessa cicatriz. Muito tempo eu escondia a minha perna, eu dava um jeito das pessoas não verem essa cicatriz. Sabe, eu tinha muita vergonha mesmo, sabe? Ai, nossa, que feio, nossa, olha que bem enorme na minha perna. As pessoas olhavam, perguntavam, questionavam, ficavam pensando, sabe? Então eu tinha vergonha. Até que quando eu fui liberta disso, desse complexo de inferioridade, Jesus me libertou disso, eu comecei a olhar para esta cicatriz com outros olhos. Sabe, quando eu olho para essa cicatriz, eu lembro da bondade de Deus, da fidelidade de Deus. Porque aquele ferro podia ter entrado na minha barriga, na minha cabeça, no meu tórax, né? Eu podia ter morrido naquele momento. Mas ali Deus me deu um livramento. Sim, Deus me deu um livramento. O próprio médico disse isso para minha mãe, né? Que eu era um milagre. Porque se tivesse pego em qualquer outro lugar, eu teria morrido. Mas pegou na perna e não quebrou nenhum osso meu, nenhum osso. Então, quando eu olho, depois que eu fui liberta desse trauma, liberta, né, desse complexo de inferioridade, essa cicatriz, ela serve para eu lembrar da bondade do Senhor sobre a minha vida, da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sabe, de que Deus realmente tinha um propósito maior comigo, e Ele não me deixou morrer, não me deixou perecer, sabe? Então hoje eu não me importo que alguém veja essa cicatriz. Eu até esqueço, para falar a verdade, que ela existe. Tem dia que eu nem lembro que ela existe. E aí às vezes eu olho para ela assim, mas eu não olho mais, sabe? Com vergonha, com medo que as pessoas vejam. Se alguém ver, me perguntar, eu tenho prazer em dizer: é um acidente que eu sofri por desobediência, mas Deus foi lá, Deus foi bom comigo, Deus me livrou, Deus me tirou, né, de um laço do inimigo que poderia tirar minha vida naquele momento. Deus me resgatou porque Ele tinha um propósito maior com a minha vida. Olha como muda, tudo muda. A maneira de enxergar as coisas muda, a maneira de ver as coisas muda. Então, às vezes você tem aí uma cicatriz, às vezes você tem algo aí, você olha, você
sabe, sente mal, sente vergonha, fica complexado, complexada, mas comece a exercitar isso. Comece a olhar para essa cicatriz e dizer obrigado, Deus. Obrigado porque essa cicatriz aqui é uma prova de que o Senhor me ama, porque eu estou aqui hoje. Porque hoje eu posso testemunhar da sua bondade, da sua misericórdia, do seu amor sobre a minha vida, né? Isso mesmo, a Gisele, ela passou por um processo, né, bem delicado. Gisele tem cicatrizes, né? Ela passou por um processo de muita de dor, né, Gisele? Ela teve câncer e a gente acompanhou isso e Deus tem dado vitória para ela, né? Deus tem dado graça e misericórdia. Eu tenho certeza, Gisele, que você descobriu que você era mais forte do que você imaginava. Porque quando nós passamos por essas coisas e nós vemos Deus nos livrando, cuidando de nós, a gente sai disso e olha para trás e fala assim, olha, Deus me fez forte. Eu não imaginava que eu seria tão forte, que eu ia dar conta de tudo isso. Mas o Senhor me ajudou, o Senhor estava lá e me fez dar conta. E aí você se torna mais forte do que você era antes, né? E da maneira como você vê e encara a situação. Então não deixa que as coisas te aprisionem. Não deixa teu coração dentro de uma prisão, não deixa tuas emoções dentro de uma prisão, não deixa teus sentimentos dentro de uma prisão. Seja livre em nome de Jesus, seja liberto nesta manhã em nome de Jesus, seja livre de murmurações, questionamentos, seja livre de tudo isso nessa manhã, sabe? Se tem aí algo soprando no seu ouvido, que você não é especial, que você não vai dar certo, que você foi chamado nesse mundo, mas você só sofre, só problema, só confusão. Ora, em nome de Jesus, seja livre dessas vozes, seja livre dessas vozes que têm perturbado a tua mente, sabe? Seja livre. Você não tem que ter só o seu corpo livre, mas você tem que ter a sua alma livre, o seu espírito livre. Se você está tendo crise de ansiedade, se você está passando por um tratamento de depressão, síndrome do pânico, seja o que for, eu quero dizer para você hoje que Jesus te ama, que o mesmo Jesus que me libertou de tudo isso e me fez livre, Jesus fechou um ciclo da minha vida e abriu um novo ciclo para mim, sabe? Porque eu comecei a encarar tudo de uma forma diferente, eu comecei a ver coisas de forma diferente, sabe? Eu vi assim que na verdade Deus queria trazer algo novo para minha vida, na verdade Deus queria me curar de muitas coisas que estavam dentro de mim, nem eu sabia. Então assim, eu me lancei aos pés do Senhor, eu me lancei ao Espírito Santo, eu me aproximei dele, né? E aquilo que parecia, né, como diz uma canção, aquilo que parecia ser minha morte, né? Mas Jesus mudou a minha sorte e eu sou um milagre e eu estou aqui. Então eu estou dizendo isso para você nessa manhã, tá? Não estou falando para você parar seu tratamento, não. Continue fazendo seu tratamento, a medicina é importante, mas vai ter que ser alinhado. A medicina junto com a nossa fé, com a nossa esperança, perseverança, nosso otimismo, a nossa comunhão com Deus, a nossa intimidade com Deus, ouvir a voz do Senhor falando conosco. E quando nós colocamos Deus em tudo, vai dar tudo certo. Certa vez eu acompanhei uma médica que estava com um câncer no seio e ela ia fazer 7 quimioterapias. Então eu contei para ela a história de Naamã, que teve que dar 7 mergulhos no Rio Jordão para ser curado da lepra. E eu disse para ela assim, ó, cada vez que você for fazer uma químio, lembre-se de Naamã. E você vai pensar assim, esta químio é meu primeiro mergulho. Aí a segunda você vai falar, essa químio é meu segundo mergulho. E aí quando chegar no 7º mergulho, você vai poder dar graças a Deus, porque você pode ter certeza que em nome de Jesus o Senhor vai te curar por completo. E ela então foi realmente curada, ela fez todo o procedimento, hoje ela está muito
bem, ela está exercendo a função dela, uma médica, tá? Encontrei com ela semana passada, ela com o esposo, foi tão gostoso a gente se encontrar, tão bom ver ela bem, o esposo bem, ela vendo as filhas crescendo, ela, né, totalmente curada, restaurada, e uma vez ela falou para mim, eu nunca vou esquecer desses 7 mergulhos. Então, tudo também depende de como a gente vê as coisas, né? Quando eu fui na médica para fazer esse tratamento da ansiedade, que eu estava muito grande, muito alta, que eu nem percebi, sabe o que aconteceu? Eu fui e orei a Deus antes e disse assim, Senhor, que essa médica seja uma porta-voz do Senhor. Usa a vida dela para abençoar a minha vida. E foi exatamente isso. Mesmo ela não sendo uma psicóloga, sabe? Olha, ela falou coisas para mim ali que somente eu sei que foi de Deus. Eu sei que Deus usou ela de uma forma espetacular para me ajudar e abençoar a minha vida. Então, existem médicos, né? Nós sabemos que são enviados por Deus, né? São pessoas assim ungidas de Deus, que são pessoas que Deus fala mesmo para nós, né, em nossas vidas, usa a vida deles para nos abençoar. Então não fica reclamando que você tem que ir ao médico. Glórias a Deus. Vai lá, faz o tratamento, faz o que você tem que fazer, faz os exames, se cuida. Né? Agora, recentemente, eu fui cuidar de toda a parte ginecológica, graças a Deus está tudo bem. Agora eu vou cuidar de uma outra parte. Faz sempre assim, não precisa ser tudo de uma vez, mas cuida da tua saúde, cuida do teu corpo, mas principalmente cuida da tua mente. Cuida da tua mente, cuida do teu espírito, não deixa que mágoas, sentimentos, dores, sabe, venham tirar a sua paz, tirar a sua alegria, tirar a sua comunhão com Deus, roubar a sua intimidade com o Espírito Santo, tá? Porque eu tenho certeza que independente do que você estiver vivendo na sua vida, e só quem vive sabe o que é. Eu sei disso, eu sei o que você está passando, eu sei como é difícil. E eu sei que eu falando agora que eu passei, parece ser fácil, mas não foi. Não foi fácil, foi difícil, mas com Deus nós temos a vitória. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Fácil não é, mas também não é impossível. Porque o nosso Deus é o Deus do impossível. Ó, a Gisele está falando, foi exatamente o que aconteceu com você. 7 quimioterapia, né? E Deus deu a vitória. Tá aí uma mulher que também teve vitória, né? Sobre um câncer de mama. E todos vocês aqui tenho certeza que são vitoriosos. Então você entendeu a diferença entre uma prisão, né? Eles estavam presos fisicamente, mas eles estavam livres no espírito, na mente, na alma, sabe? Eles podiam louvar, adorar a Deus, glorificar a Deus, exaltar a Deus, e através disso, da postura deles, eles foram libertos de uma forma sobrenatural para cumprir um propósito de Deus, tá? Então isso acontece comigo e com você também. Tá? Ainda que o inimigo tente aprisionar o nosso corpo, ainda que minha alma e meu espírito estejam presos, mas ainda que o nosso corpo esteja preso, nossa alma e o nosso espírito precisa estar livre. Outro exemplo é Paulo, também citado aqui. Quantas vezes ele estava dentro de uma cadeia, de uma prisão, e escrevia cartas, falando do amor de Deus, do amor de Jesus, nos ensinando a andar nesse caminho de fé, por fé, pela fé. Né? Então, quer dizer, o corpo dele estava lá dentro de uma prisão, mas a mente, o coração dele estavam entregues a Cristo, estavam livres. E é isso que eu quero para a sua vida, para a minha vida, tá bom? E em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, né, a chegar nesse nível de maturidade espiritual, de relacionamento com Deus, né? Às vezes você pode estar preso numa cama hoje, mas em nome de Jesus, a tua mente seja livre, teu espírito seja livre, a tua boca seja livre para adorar, teus pensamentos sejam livres em Cristo, tá? E tudo aquilo que te aprisiona caia por terra hoje, para que você saia também dessa prisão,
onde o inimigo está te colocando numa cama, dentro da sua casa, dentro de um quarto, né? Então que o Senhor venha te libertar por completo em nome de Jesus, amém? Esse é o nosso devocional de hoje, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para eu compartilhar com vocês nessa manhã, nessa segunda-feira, né? E talvez você diga, mas eu não estou vivendo nada disso, mas talvez você conheça alguém que está vivendo. E você pode enviar essa live para essa pessoa, ou você pode ser o instrumento de Deus para falar com alguém do amor de Jesus, né? Desse cuidado de Jesus, né? Que veio para nos tornar livres, né? Foi para a liberdade que Jesus nos chamou. Não para sermos presos, mas livres por completo, tá? E em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu quero orar por você antes de encerrar essa live, em nome de Jesus. Quero agradecer a Deus pela sua presença aqui ao vivo e a todos que vão me assistir depois. E não esqueça, nós estamos com um canal lá no YouTube, Pastora Ângela Betty. Vai lá, mas se inscreve, faça sua inscrição, mande para pessoas que você conhece, se inscreva, nos ajude lá no nosso canal. Por enquanto estão todas as nossas lives lá, mas eu sei que Deus tem um propósito com isso e muitas coisas boas ainda vão chegar lá naquele canal lá. Você vai gostar, tenho certeza, tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela live de hoje, por essa palavra que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor, porque eu sei que o Senhor nos chamou para ter um espírito livre, uma mente livre, emoções livres, para que nós possamos viver cada dia, Senhor, de uma forma especial, independente se aquele dia, Senhor Deus, será um dia de más notícias, de problemas, independente, Senhor Deus, do que vamos passar nessa terra, mas que dentro de nós, no nosso interior, sejamos livres para exercer a nossa fé, a nossa esperança, a perseverança, exercer, Senhor, exatamente a intimidade que temos contigo, exatamente o nível de comunhão que temos contigo, o nível de comunhão que temos com o Espírito Santo. Nessa manhã, ó Deus, eu peço de todo o meu coração que o Senhor visite a todos que estão nos assistindo, seja o horário que for. Visite essa pessoa, visite, Senhor meu Deus, o lar desta pessoa, visite a família dessa pessoa, aquele que precisa de um emprego. Eu oro para que o Senhor abra a porta de um emprego, Senhor Deus, abençoado para essa pessoa. Aquele que precisa de uma cura física, eu sei que o Senhor é aquele que pode curar, sarar. Eu sei que o Senhor é Deus do impossível. Aquele que precisa de uma resposta, Senhor Deus, que o Senhor venha, entregue a resposta e que cada um tenha o discernimento, Senhor Deus, para receber aquilo que o Senhor irá falar, irá fazer. Nos ajuda nas nossas escolhas, nos ajuda nas nossas decisões. Pai, o Senhor sabe que eu sempre peço a Ti, que eu quero estar no centro da Sua vontade, porque eu sei que estando no centro da Sua vontade, a Sua vontade é muito melhor do que a minha, muito melhor do que a nossa. Então, Senhor, conduza a nossa vida e que nós possamos, ó Senhor Deus, confiar que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Agindo, Senhor, quem impedirá? Deus, visita os corações, visita a mente, visita mesmo o interior, Senhor meu Deus e meu Pai, e faz uma obra maravilhosa na vida daqueles que nos assistem, daqueles que nos ouvem, Senhor. Que essa semente encontre um solo fértil, Senhor meu Deus, que todos aqueles que ouvirem essa palavra sejam mesmo, Senhor Deus, impactados pela Sua palavra, impactados pela Sua presença, impactados pelo Seu amor, Jesus. Amor esse que vai além de tudo que podemos pensar ou imaginar. Obrigado, Deus, por nos amar tanto assim, a ponto de dar o Seu Filho único para morrer naquela cruz, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Porque nós sabemos que tudo que vivemos aqui, Senhor Deus, nada se compara ao que está sendo preparado para nós na eternidade. Senhor, nós te damos graças.
te damos honra, te damos glória. Pai, visita aqueles que estão em outras cidades. Pai, visita, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e que essa semente alcance muitas vidas, muitas e muitas vidas para a glória do teu nome. Consagramos ao Senhor esta semana. Consagramos ao Senhor nossa família, nossa casa, nosso trabalho. Consagramos ao Senhor, Deus, tudo aquilo que vamos fazer. E que tudo seja para a sua glória, sua honra e seu louvor. E ainda que a gente enfrente uma situação como essa que Paulo e Silas enfrentou aqui, uma situação adversa, que a gente nem mereça passar por isso, Senhor Deus, mas que a gente encontre forças para que em qualquer situação nós possamos, ao invés de murmurar, agradecer, louvar e adorar o teu santo nome, o teu bendito nome, a tua majestade, a tua bondade. Assim seja, meu Deus e meu Pai, assim seja, Senhor Jesus, assim seja, Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vocês que entraram aí no final, né? Deus abençoe muito, né? Tô vendo, eu acho que é glamour, story, moda. Deus abençoe a vida de vocês. Mirella, Deus te abençoe, né? Lara, Stephanie, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Já subiu muitos aí, não sei se tiver alguém que eu não cumprimentei. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por você que nos assistem aí em outros horários, né? E nos ajude a compartilhar essa semente, tá? Tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube também. Um grande beijo, um grande abraço. Até quarta-feira às 10 horas, 10h10 da manhã, onde nós estaremos aqui para mais um momento com Deus, um devocional com o Senhor. Fiquem com Deus, fiquem na paz e nunca esqueça, Jesus te ama muito, tá? Jesus ama muito você. Você não está sozinho nessa caminhada. Ele está junto com você. Confia, creia e você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua vida. Amém? Mania de make. Deus abençoe vocês todos aí. Glória a Deus, ó, estamos cheios de pessoas abençoadas aí na nossa live, né? Nós podemos aí entrar, né? E seguir essas pessoas também. E que Deus abençoe a todos vocês. Gente, um abração. Até quarta-feira em nome de Jesus, tá? Beijo.